Fala, meus queridos acompanhantes do futebol, tudo beleza? Antes do vídeo, eu queria pedir algumas coisas bem importantes para vocês. Se vocês acompanham o nosso conteúdo, nosso canal e gostam bastante, por favor, dê essa moral e se inscreva aqui em nosso canal, caso ainda não tenha feito isso. Ative também todas as notificações para não perder nenhuma novidade. E não menos importante, curte e comenta o vídeo para o YouTube entender que você quer receber esse tipo de conteúdo na sua notificação. Pode ter certeza que vai nos ajudar muito a continuar trazendo o conteúdo que vocês gostam bastante. Feito isso, vamos pro... Com aquilo ali que é tão raro no Brasil, né? E Pedrinho? Linha de 5, linha de 4 e pouca questão... O senhor não fuja não, que a pergunta que eu quero te fazer é a seguinte, Mansur. E você, considera o trabalho do Rogério fraco, bom, regular, ótimo? Como você classifica o trabalho do Rogério Ceni campeão estadual de 2021 com o Flamengo? Classifico como bom. É um bom trabalho. O time tem virtudes diferentes da que tinha o time do Jesus. Ele continua sendo um time ousado. O Rogério é um treinador que tem uma grande virtude. Ele não tem medo de ousar. Mesmo sabendo que ele chega num clube onde a comparação com um dos antecessores, não o antecessor imediato, mas um dos antecessores, ela é cruel. E mais, o sarrafo que se colocou para esse Flamengo, pela capacidade financeira e pela formação do elenco, é altíssimo, mas ele não fez concessões às suas ideias, em parte. No início, ele tentou emular um pouco o jogo do Jesus. Aos poucos, foi implantando a sua maneira, especialmente de atacar. O time do Jesus ele tinha como referência a bola. Onde estava a bola, os jogadores podiam se aglomerar para troca de passe curto. O Rogério tem um pouco mais de uma ocupação mais zonal de espaços no ataque, uma ocupação mais racional de espaços no ataque. Enfim, mas ele foi, aos poucos o time foi tendo mais a cara que ele queria. Agora, é um time que tem alguns defeitos que o time de 2019, por uma série de fatores, não tinha. A pressão após a retomada de bola, após a perda da bola, não é tão boa, não é tão ajustada, o time se expõe um pouco mais. O time tem uma questão crônica de bola aérea defensiva, especialmente em bola parada, que tem sido difícil de ajustar. No 2-1 hoje, o time cede num erro crasso de marcação, uma chance boa ao Fluminense no segundo tempo. Enfim, mas é um bom trabalho. Eu ia acrescentar ao Pedrinho que para jogar defendendo e contra-atacando, já tem muita gente. Então é bom valorizar os que tentam ousar. Né? Tá cheio de treinador, é muito mais farto o mercado de treinador que defende e contra-ataca. Por outro lado, é curioso como, em geral, a opinião pública tende a ser mais rigorosa com os ousados, né? Colocam eles sobre um julgamento muito mais duro. E isso ajuda num ambiente que inibe a ousadia. Você acha também que a gente é mais cruel com quem ousa? A gente já conversou sobre isso que eu falei para você, André. A tendência aqui é a gente ver times baixando o bloco e usando transição ofensiva, porque, teoricamente, é mais fácil. Você não precisa pensar muito. Você construir duas linhas de 4, ou uma linha de 4 uma linha de 5, que precisam de treinamentos, né, de movimentos ali, tem alguns indicativos quando a linha sobe, quando a linha desce, posicionamento corporal, mas é muito mais fácil do que você construir. Né? Você destruir por si só na vida é mais fácil, você construir é difícil. Imagine você pegando duas linhas de 4, né, atacando praticamente com 6 atletas, com inferioridade numérica, e aí você tem que deslocar para um setor 6 atletas ou 5 para você causar superioridade naquele setor, né? Se você joga em 25 metros, automaticamente você está em inferioridade. Então você leva mais jogadores para um setor para poder ali você criar. É muito mais difícil você criar movimentos, mecanismos para você conseguir construir. É muito mais fácil eu baixar meu bloco, usar 2 ponteiros rápidos, né? E roubar a bola e tentar uma transição. A gente vê alguns times se esforçando, o próprio Abel no Palmeiras. A gente vê que ele tenta fazer uma saída de 3, um jogo de posição, tentando fazer superioridade numérica, mas se a gente observar os gols do Palmeiras, são gols de contra-ataque. São gols usando a velocidade, porque para construir lá dentro, ele tem dificuldade, porque é difícil. E aí junta 2 pontos. Eu acho que o Jorge Jesus conseguiu isso e o Rogério conseguiu retomar essa criação. E o quarteto, ou nem um quarteto, né, os 6 jogadores do Flamengo do meio para frente são jogadores altamente qualificados de criatividade enorme. E voltando, só que eu deixei passar, agora eu lembrei do Gabriel, ainda tem um outro ponto do Gabriel, do Gabigol, né? O desejo que a gente sente que ele entra para jogar hoje, né? Que mesmo na temporada anterior, antes dele vir para o Flamengo, que ele foi artilheiro do Campeonato Brasileiro pelo Santos, se eu não me engano, com 16 gols, ele já estava abaixo. Ele já estava num ritmo menor.
E quando ele vem para o Flamengo, ele se transforma. No tanto que no jogo, foi contra a LDU, ele se irritou ao ser substituído, foi? Porque... Não, essa semana foi. Ele queria fazer o corredor. Exato. Ele falou assim, não, deixa que eu faça o corredor. Ele saiu no intervalo e queria seguir no jogo. Então assim, são pontos que você vê... Flamengo com um a menos. Com um a menos. Ele saiu no intervalo e queria seguir no jogo. Então isso... Não à toa, diante desse cenário que você descreveu, do Gabriel com fome, do Gabriel Fominha, que pediu para jogar, inclusive partida nesse estadual, quando os titulares estavam poupados, ele pediu para jogar... Não à toa, ele ganhou a faixa de capitão em alguns jogos. Sim. E o Kemp... É um ano em que o Gabriel bate no peito e o Flamengo entende, beleza, é contigo. Eu acho que nesse período do Flamengo ele amadureceu muito. E a questão da gente rotular, às vezes, foi para a Europa e não deu certo, isso é muito cruel. Eu joguei no mundo árabe e eu não sabia falar inglês. Aí a rapaziada estava rindo, eu não sabia se estava rindo de mim. Então eu ficava inibido. Né, eu ficava constrangido, eu não me soltava, eu não sabia falar, ficava sozinho. O treinador me botou de lateral esquerdo, uma função diferente. Então tem todo um contexto para falar que não deu certo, entendeu? E ele é muito jovem. Eu acho que ele tem um potencial enorme. Eu acho que já há muito tempo ele merecia fazer parte da seleção brasileira. Eu acho que ele tem poucos minutos pela seleção. Aí todo mundo fala, na Europa eu acho que o nível é melhor. Por isso que a gente tem que parar de falar que o Campeonato Brasileiro é o mais equilibrado do mundo, porque quando é para falar que é o mais equilibrado do mundo, para a gente valorizar o Campeonato Brasileiro é ok. Então, para o jogador que joga no Brasil ser titular da seleção não serve, porque aí o da Europa é mais equilibrado. Então, assim, eu acho que o nível aqui é equilibrado não pelo nível técnico. Eu acho que essa coisa que a gente trouxe, que o Campeonato Brasileiro é equilibrado, porque a dificuldade que as equipes grandes tinham contra as menores, elas fugiam da tática. Era usar a palavra imprevisível. Então. Era a distância, o campo horrível, gramado horroroso, e aí você nivelava por baixo e você equilibrava o campeonato. Agora, tecnicamente, eu não vejo um campeonato equilibrado. Eu vejo 3, 4 equipes como é na Europa. O Roger está falando ao vivo, a gente vai para o Maracanã. Só acho que é inegável também que o Gabriel hoje atua num nível muito melhor do que quando ele foi para a Europa. Sim. Mas vamos ouvir o que o treinador vice-campeão do estadual do Rio de Janeiro fala nesse momento no Maracanã. Boa noite. Não, sem dúvida, né? Precisa a gente buscar alternativas. Na verdade, a recorrência desse problema, ele não... Disse que a derrota de hoje é página virada para um time que na terça-feira vai encarar o River Plate no Monumental de Nunes, para não depender de outro resultado, precisando sair de lá, pelo menos, com um empate. Tem que ganhar. Mas, com o empate ele depende do resultado. Precisa ganhar do River Plate para não depender de nenhum outro resultado, tem que ser página virada mesmo. Mas, Pedrinho, o que você achou da entrevista do Roger? Eu acho que assim, por mais que a gente perceba que exista, obviamente... uma satisfação pelo trabalho, e tem que existir, são jovens que também estão ali, o Kaique, o Fluminense chegou até para a própria Libertadores de uma forma desacreditada, né? Ele consegue, dentro de um calendário maluco, chegar a uma final do estadual, só que assim, eu não consigo, isso não é uma crítica, é muito mais fácil para mim, que estou aqui no ar-condicionado, mas eu não consigo ver uma equipe, principalmente no primeiro tempo, ser tão apática. Só a questão é essa, de falta de coragem mesmo de estratégia de competir. Porque quando tem o 2-0... Mas nos dois primeiros tempos, né? Dos dois jogos da final, né? E até acho que no próprio Carioca também, sem ser na fase... E também contra o Júnior de Barranquilla, no meio da semana. O primeiro tempo foi terrível também. Então, assim, o segundo tempo é a mostra que você pode competir mais. É lógico que existe toda a questão física do Flamengo e também a questão já de ter um placar na frente, mas eu acho que é começar a colocar dentro da cabeça dos atletas que você, mesmo sendo inferior tecnicamente, você pode chegar. No tanto que o Fluminense, dentro de um grupo de Libertadores, a gente não botava fé que ele ia ser líder, e por algum momento foi, e poderia já estar até classificado, né? E competiu, né? Em alguns momentos colocamos o Fluminense como favorito. Então, assim, mesmo sendo inferior tecnicamente ao Flamengo, o jogo poderia ser mais duro. O segundo tempo foi outro jogo, mas eu acho que é pouco. Eu acho que o Roger é um grande treinador, pode um pouco mais, né? Tem 2 jogadores ali que dificultam, se ele quiser mudar o modelo, como ele falou, pressionar um pouco mais, estoura no meio, estoura,
vai estourar sempre, porque Fred e Nenê, eles não conseguem dar combate e, de repente, tomando essa toqueira, eles fazerem uma transição rápida, eles não vão conseguir, por isso que é mais fácil para ele baixar o bloco. Mas, de uma forma geral, é um início de trabalho, tudo isso a gente tem que colocar em conta. Mas eu acho que você pode competir mais contra os seus adversários, e o Fluminense tem competido só no segundo tempo. Curioso mesmo, nos 3 últimos jogos do Fluminense, primeiro tempo ele foi completamente dominado. Define a partida, né? Vamos aos números do jogo de hoje? Fala, Mansur. River Plate no Maracanã é uma rotina. Tem um dado muito curioso sobre esse Fluminense. Em 90% dos jogos em que o time usou os titulares, foram feitas as mesmas 4 substituições dos 4 homens de frente. Isso fala muito sobre esse elenco do Fluminense, que é formado com muitos jovens, adolescentes que ainda não saíram, que podem vir a ser cobiçados para a Europa, um deles já vendido para o Manchester City, e jogadores com idade já bem avançada. Na medida em que você tem natural desgaste de Fred e Nenê e um excessivo desgaste dos jogadores de lado, que precisam trabalhar corredor inteiro para sustentar a formação de, vamos dizer, de 2 linhas de 4 atrás, por mais que eventualmente o Kaique fique um pouco mais liberado por ser a esperança de um desafogo de contra-ataque. Sempre é preciso substituir esses 4 homens. São sempre as primeiras 4 alterações. Elas sempre envolvem Kaique, Luiz Henrique, Nenê, Fred, entradas de Caio Paulista, Gabriel Teixeira, Abel Hernandes, Casares. É um roteiro dos jogos do Fluminense. Porque a formação do elenco ela induz a uma dificuldade de equilibrar esse time. Inclusive no aspecto físico e também no aspecto tático. Porque se você não tem uma pressão na frente, o adversário sai tocando muito fácil, expõe os seus volantes, que ao saírem a pressão, o espaço entre as linhas está aberto, como a gente falava lá no início e o Roger observou na coletiva. Então essa formação de elenco, ela induz a um time muito difícil de equilibrar. Vamos aos números do jogo de hoje, no Maracanã? Vamos dar uma olhada nas estatísticas, nos números de hoje, o que eles nos contam. Números da partida de hoje no Maracanã, aqui no Troca de Passes. Bom, posse de bola, como de hábito, maior do Flamengo que dos seus rivais, como de hábito para o Fluminense, maior do seu rival que dele. Cara, 8 finalizações certas a 1 para o Flamengo. Precisão de passe maior do Flamengo também. Fluminense fez mais falta, Flamengo teve mais escanteio. O que te dizem esses números, Pedrinho? Acho que é o retrato do jogo, né? Até no primeiro tempo as faltas eram até parecidas, né? A questão das faltas. A porcentagem de posse de bola, ela só cresceu um pouquinho ainda do Fluminense foi no segundo tempo, porque o primeiro tempo estava avassaladora. A questão que a gente fala das bolas aéreas do Flamengo, que ele toma muitos gols, mas olha quantos escanteios ele sofreu no jogo, 3, é muito pouco. Por isso que ele pode optar, de repente, por um zagueiro menor, né, porque ele sofre pouco com a bola aérea. A questão da bola aérea do Flamengo, para mim, é muito mais a origem, né, do que especificamente o posicionamento. Eu acho que falta essa pressão lá quando o escanteio é batido curto, falta pressão no cara que recebeu a bola e ele tem muito conforto para levantar a cabeça, direcionar. A zaga vai se arrumando porque o cara está livre, né? Então acho que é muito mais ajuste na pressão do que especificamente no posicionamento ou na altura. Porque no jogo contra a LDU ele tinha praticamente Pedro, Gerson, que são altos, Léo Pereira, Gustavo Henrique, Bruno Viana, estatura lá em cima e tomou os gols. Então, assim, eu acho que a facilidade de direcionar Léo Pereira, desculpa. A facilidade do cruzamento, né? Se você me deixar livre, com certeza eu vou conseguir direcionar melhor do que pressionado. E eu acho que é isso que a gente está falando, a pressão na bola, que é a grande dificuldade do Flamengo. O William Arão hoje completou 300 jogos com a camisa do Flamengo, foi homenageado antes da partida. O Flamengo não se importou com essa zica do futebol, que é fazer uma homenagem antes do jogo, e homenageou o Arão antes da partida. Arão com o Abel Braga era segundo homem do meio campo, com Jesus virou primeiro homem do meio campo, com o Rogério virou zagueiro. Você olha para o Arão hoje e enxerga qual posição no homem que tem 300 partidas com a camisa do Flamengo, Mansur? Não, eu acho o Arão um volante, eu acho o Arão um zagueiro com muitos pontos a aperfeiçoar.